E aí, pessoal? Nessa aula a gente vai continuar falando sobre verbos e vamos para uma categoria muito usada. Sumiu aqui minha aula. Vamos. Aqui está. Vamos ver, peraí, deixa eu ver aqui, tá beleza. Vamos lá. A gente vai trabalhar aí o speak, say, tell and talk. São verbos que estão aí na linha da comunicação. Speak, falar, say, dizer, tell, contar, talk, conversar. E algumas vezes eles mudam ali de posição. Um é contar, o outro é relatar, o outro é conversar, o outro é dizer, e eles mudam de lugar. Vamos ao que interessa. Finalmente, a gente vai começar com um speak, ok? Vamos lá para a primeira frase. I speak French. Eu falo francês. Então, quando você quer falar que você tem capacidade de falar um idioma, você usa speak. Então, I speak English, I speak French, I speak German, ok? Então, tá aí, eu falo francês, eu falo inglês, eu falo alemão. Então, a gente usa speak para esse tipo de frase. I speak on the phone. Eu falo ao telefone. Então, você pode dizer, nossa, eu falo no telefone todo dia, meu trabalho, sou operador de marketing, tenho que falar todo dia no telefone. Então, tá aí, eu falo no telefone. Eu falo, I speak too loudly. Eu falo muito alto. I speak quietly. Eu falo baixinho. I don't speak to strangers. Eu não falo como estranhos. Aqui eu coloquei a frase, inclusive, no negativo, né? Eu não gosto de fazer isso. Eu sempre gosto de trazer para vocês o que? O sujeito e o verbo. Mas a negação também faz parte do verbo, porque a gente ainda não estudou. Então, o don't, né, é quando o verbo tá, a negação está conjugada para presente. Então, em português, a gente usa não em qualquer tempo verbal, no presente, no passado, no futuro. E em inglês não é assim. O não, ele é conjugado para o presente, para o passado, para o futuro, tá? Então tá aqui. I don't speak to strangers. Eu não falo com estranhos. Vamos para agora o verbo say, no sentido dizer. Ah, não cobri. Peraí. Aqui estamos. Eu havia deixado aí sem resposta, né? As respostas descobertas, mas já cuidei, já resolvi o assunto aqui. É isso? Tá gravando? Tá gravando. Então vamos lá. Say hello to the guests, son. Diga ao pé da letra, olha. Diga olá aos convidados, filho. A próxima aqui. Say something to her. Diga alguma coisa a ela. Diga algo a ela. E aí você repara que aquele padrão que eu gosto, sujeito-verbo, aqui não existe, porque o verbo está no imperativo. É o diga, não é eu digo, tá? Aqui o verbo está no imperativo. Então, próximo. I speak on TV. Então, imagina que eu sou jornalista. Jornalista fala na TV todo dia, né? Um apresentador. Então, eu falo na TV. I have nothing to say. Eu não tenho nada a dizer. Tá aqui. Não tenho nada a dizer. A gente fala duas vezes a negação. Não tenho nada. Mas ao pé da letra seria eu tenho nada a dizer, né? Eu tenho nada. É isso que ele estaria falando aqui, mas você tem que trazer sempre para sua língua conforme a gente fala aqui. The police say that he died. Olha aqui, ó. Aí eu troquei o sujeito. Agora eu já não disse que o sujeito sou eu, tá? Eu disse que aqui o sujeito é a polícia, mas está no presente também. Então eu disse o quê? A polícia disse que ele morreu, ele, o bandido, vamos supor. Então tá aqui. A polícia diz que ele morreu, ok? Então você vê que se eu trocar o sujeito, né? Isso aqui equivaleria a they, tá? Não equivaleria a he, porque polícia não é singular, polícia é plural para eles, tá? Porque é a corporação, eles entendem isso de uma maneira, eles entendem como plural. Então tá aí, a polícia diz que ele morreu, então por isso seria substituído por they, se fosse o caso. Vamos ao próximo uso mais comum do say, pegando o gancho aí do que a polícia disse, que é quando você está relatando algo que foi dito por você mesmo ou por alguém. Nesse exemplo aqui eu vou usar em primeira pessoa. Então tá aqui, olha, eu disse que. Então imagina que foi ontem, semana passada, e agora nesse caso, como eu estou relatando uma situação no passado, eu coloquei todos os verbos conjugados no passado, tá? Então tá aqui o
said, tá? É o passado de say. Então, em todas as frases eu coloquei I said, eu disse. Vamos ver como é que fica, olha. I said that I loved my husband. Tá aqui, olha. Eu disse que amava meu, aqui, ó, né, meu namorado, meu marido. Então, ontem eu disse que eu amava meu marido, ontem eu disse, eu te amo. E alguém falou assim, eu escutei vozes lá na cozinha, o que é que você estava conversando com seu marido? Aí eu falo, não, eu estava dizendo para ele que eu o amava, era isso. Tá entendendo? Você tem que ter aí a compreensão, a sacada mais ampla sempre, né? Não ficar tão preso ao pé da letra. Algumas vezes em inglês você vê que a frase está bem ao pé da letra. Outras você tem que ter uma visão um pouquinho mais ampliada da situação. Esse caso aqui, ó, I said that everything was fine. Então, a mesma situação. Vira uma amiga minha e fala assim, não, eu estava ouvindo você lá na sala conversando com a fulana. O que vocês estavam falando? Eu falei, não, eu disse que estava tudo bem. Ela, sei lá, é, perdeu uma coisa que eu emprestei para ela. Eu disse, ah, tá tudo bem. Então, eu disse que estava tudo bem. Tá aí, olha, eu disse que estava tudo bem. Outra situação. E aí, você veja só que eu sublinhei o lado em inglês para você comparar com o lado em português. Para você perceber que eu estou relatando algo que eu disse, tá certo? O terceiro exemplo. I said that he would survive. Esse would survive, vocês não aprenderam, ainda vai estudar no tempo verbal. Would survive significa sobreviveria. A mesma coisa. O que você estava falando com fulana? Eu disse que ele sobreviveria. Algum conhecido nosso que teve um acidente e falei para ela que ela não se preocupasse, que ele sobreviveria. Tá aí, ó. Eu disse que ele sobreviveria. I said that I loved you. Aí o meu namorado, meu marido, ou se eu fosse homem, né? Minha namorada, minha esposa, fala e disse: o que você acabou de dizer que eu não escutei? Aí eu falo: eu estava dizendo, né? Eu disse que te amava. Ah, tá aí, ó. Eu disse que. E a última aqui, que algumas vezes você não precisa dizer eu disse que eu te amava. Você simplesmente fala eu disse, eu te amo. Então você vê que já até mudei a frase. Eu não precisei nem usar o I said that. Reparou que em todas as frases aqui, ó, eu disse que, eu disse que, eu disse que, eu disse que. Aqui eu não disse que. Aqui eu repeti a frase. Eu disse, eu te amo, ok? Então, tá aí o verbo dizer, o uso muitíssimo comum dele em inglês, quando você tem um texto em que existe uma pessoa relatando o que outras pessoas disseram. O presidente disse que, o governador disse que, o jornalista disse que, a polícia disse que. É isso aí. Vamos agora para o tell. Tell é contar. Então, temos bastante exemplos aqui. O verbo tell é bem fácil de trazer exemplos sem criar muita complexidade. Vamos para... Eu tenho que ficar olhando, gente, meu monitor aqui para ver se está ali a gravação saindo direitinho, para ver se está tudo aparecendo certinho na tela para vocês. Então, de vez em quando, eu tenho que mudar o olhar. I tell stories to my kids. Eu conto histórias para minhas crianças, para meus filhos. I tell secrets to my husband. Eu conto segredos para o meu marido. É a única pessoa com quem eu conto segredos. Eu não gosto de contar segredo para qualquer pessoa. Mas para o meu marido, eu conto segredos. I tell lies to people. Então, eu conto mentira para as pessoas. Às vezes, né, você está numa situação e você precisa se safar de uma situação que você se meteu. E aí você vai e diz, eu conto mentiras, ou eu contei mentira, mas eu estou usando tudo no presente, gente. Eu tinha que ser aqui meio criativa, mas eu queria mostrar para vocês em que tipo de situação você usa o verbo tell, ok? Porque você falar isso no presente, eu conto mentira para as pessoas. Eu acho que eu nunca ouvi essa frase na minha vida. O que você conta eu contei uma mentira para a professora por causa de nota, eu contei uma mentira para minha mãe, eu contei uma mentira para meu marido, eu contei uma mentira para minha esposa. Mas eu tô precisando fazer frase no presente, eu tenho que formatar aqui uma frase para ela entrar dentro de um contexto para vocês absorverem. I tell lies to people. Então tá aí, ó, conto mentiras.
I tell you everything that I know. Eu te conto tudo que eu sei. Né? Então você pode até, a pessoa que escreveu isso pode até mesmo estar falando com a polícia. Não, pode deixar, eu te conto tudo que eu sei a respeito de uma determinada situação. I tell a joke. Eu conto uma piada. I tell the police. Eu vou contar para a polícia, eu vou relatar para a polícia. I tell the truth. Eu digo. Oh, perdão. Tell me the truth. Aqui, olha, não teve sujeito. Por que não tem sujeito aqui? Imperativo, tá? Aqui, ó, diga-me a verdade. Olha lá. Diga-me, conte-me a verdade. E às vezes também a gente fala em português, diga-me a verdade, tá? E você tem que saber trazer isso para português. Mas o importante é que você lê a frase e se você sabe que tell é contar, tá ligado à comunicação, você logo associa. Tell me the truth, diga a verdade, conte a verdade, tá? Não tem dificuldade. Tell me what you want. Diga-me o que, vou até colocar aqui, ó. Diga-me o que você quer. Olha aí, gente, bem ao pé da letra. Às vezes a gente vai lendo palavra por palavra e a gente consegue entender com clareza o que eles estão dizendo. Diga-me o que você quer. Então tá aí o verbo tell. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui que é comum. Então, quando a gente usa o verbo tell, é muito comum usar o tell para falar tell stories, tell secrets, tell lies, tell a joke, tell the truth. É muito comum você encontrar o verbo tell junto com essas palavras, tá? Mas não quero encher vocês de informação. Isso aí pode ser novidade para alguns e já coisa antiga para outros. Mas o fato é, eu procuro trazer para vocês aquilo que simplificaria a minha vida se eu já conhecesse no início do inglês, para que eu precisasse ler e fazer uma prova. E às vezes a gente não conhece um verbo que é extremamente do cotidiano, ele entra numa prova e você fala, meu Deus, era um troço tão simples, eu não conhecia esse verbo, eu perdi a frase, eu não consegui dar um sinônimo para aquela frase, porque eu não consegui compreender o verbo, tá? Vamos lá, sem delongas. Talk. Talk é conversar. Conversar, vamos lá. I talk to my mother every day. Aqui pode ser eu falo, como a gente diz, né? Eu dou um alô para minha mãe todo dia, ou de fato, você liga para ela e fica ali meia hora batendo um papo com a sua mãe, contando as novidades da vida. Então, aqui é o pé da letra, ó. Eu falo com a minha mãe todo dia, viu? Tá bem ao pé da letra. Aqui é outra frase. Eu falei, é o que eu mudei, eu coloquei no passado intencionalmente para trazer um pouquinho mais de realidade, né? Então, assim, eu falei com o diretor sobre a situação. Tá ali, ó, mega ao pé da letra. Então, quem tem pânico de inglês pode perder o pânico de inglês, porque tem muita coisa que à medida que você vai conhecendo o vocabulário e a sequência certa da ordem das palavras numa frase, você vai matando isso aí, olha, com tranquilidade. I talk about Sarah. Então, eu falo sobre a Sarah. Então, Sarah é a minha filha. Eu falo da Sarah toda vez que eu converso com a minha mãe no telefone. Então, aqui, I talk about Sarah. Mas falar não é o dizer, não é o say, não seria o tell? Não. Aqui, você está falando que você conversa com alguém sobre a Sarah. Esse é que ficou aí a intenção. Agora, olha para o lado direito, eu converso com a minha mãe. Ué, por que você colocou eu falo? Por causa da forma como a gente usa em português. Eu conversei com o diretor. Isso aqui, olha, já dá a intenção o quê? De uma coisa mais elaborada, mais séria, mais formal. Eu falo da Sarah, né? A Sarah é minha filha pequenininha. Ah, ela é tão fofa. Eu falo dela todo dia. Ok? É isso aí. Então, é você ter a sacada. E é isso aí, pessoal. Tivemos mais 4 verbos nessa aula e importante que você possa anotar aí no seu caderno 2 exemplos de cada um para você, o quê? Sempre fazer revisão. A maioria de vocês relata que tem medo de esquecer vocabulário na hora da prova. A maneira de não esquecer vocabulário é fazendo revisão. Joia? Então, até a próxima aula.